E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai fazer um exemplo então, falando um pouco sobre as leis de Kirchhoff envolvendo aí fontes dependentes no nosso circuito. Olha só qual é a técnica que a gente vai usar quando tem fontes dependentes então. A gente vai tentar transformar as dependências dessas fontes em grandezas dependentes das incógnitas do nosso circuito, ou seja, das correntes que passam em cada ramo aí desse circuito. Para ilustrar isso é mais fácil a gente fazer um exemplo e ver como é que vai se comportar essa técnica aí. Olha só, imagina que a gente tem esse circuito aqui, vamos dar uma analisada nele. Ele tem uma fonte de tensão de 50 volts, resistores de 4, 12 e 6 ohms, e aqui está a nossa fonte dependente, que é uma fonte de tensão dependente da tensão nesse resistor aqui, Vx. Essa tensão então tem valor de 4 vezes esse valor Vx aqui, que é a tensão em cima do resistor de 6 ohms. Vamos começar aplicando as leis de Kirchhoff nesse circuito aqui. Primeiramente, a gente tem que então definir as nossas incógnitas. Vamos chamar essa corrente aqui de I1, essa outra aqui a gente vai chamar de I2, e essa aqui vamos chamar de Ix, por causa da tensão Vx. Lembrando que não importa o sentido que a gente der para essas correntes agora, lá na resposta final, se elas forem negativas, a gente sabe que elas estão no sentido contrário. Para começar, vamos chamar esse nó aqui de nó A, essa malha aqui de malha 1 e essa malha aqui de malha 2. Primeiro vamos aplicar então o KCL no nó A, que é a lei de Kirchhoff dos nós. O que acontece nesse nó? A gente tem a corrente I1 chegando, a corrente I2 chegando e a corrente Ix saindo. Então a gente vai fazer a soma das correntes que chegam, I1 mais I2, é igual às correntes que saem, que é a corrente Ix ali. Feito isso, vamos aplicar agora então o KVL nessa malha 1 aqui, que é a soma das tensões nessa malha. Como é que vai ficar isso aí? Olha só. Vamos começar aqui por baixo, a gente tem menos 50. Aqui a queda de tensão nesse resistor é nesse sentido, então mais 4 vezes I1, mais Vx aqui. Vamos deixar por enquanto como Vx. Isso aí tem que ser igual a zero, porque é a soma das tensões em uma malha. Agora, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões de novo nessa malha 2 aqui, a gente pode vir aqui pela direita, a gente vai encontrar então menos 4 Vx a queda de tensão nesse resistor está com essa polaridade, então mais 12 vezes I2, mais o Vx aqui de novo. O que acontece? A gente tem agora então um sistema contendo 1, 2, 3 incógnitas, que são as correntes, mais esse Vx aqui. Então a gente vai aplicar aquela técnica que a gente falou antes, a gente vai tentar reescrever esse Vx em função das incógnitas do nosso circuito. Vamos fazer isso aqui, olha só, reescrevendo o Vx então. O que o Vx é igual? Vx vai ser igual à queda de tensão nesse resistor aqui. A queda de tensão é dada por R e X, que nesse caso nosso R vale 6, então a gente tem que Vx é igual a 6 e X. A gente reescreveu o Vx em função dessa Ix aqui, que é uma das incógnitas do nosso circuito lá. Agora, se a gente voltar para esse nosso sistema aqui, a gente pode reescrever essas equações. A primeira vai ficar igual, porque não tem Vx. A segunda, a gente vai trocar o Vx por 6 e x. Olha aqui. Então, ela vai ficar menos 50, mais 4 e 1, mais 6 e x. Isso tem que ser igual a zero. E essa nossa outra aqui, a gente vai agrupar já esse Vx menos 4 com mais 1 dá menos 3 Vx. E já vamos substituir o Vx por 6 e x. Mais 12 e 2. Isso aí tem que ser igual a zero. Agora então, copiando a primeira equação lá, I1 mais I2 igual a x. Agora nós chegamos então num sistema aqui que tem 3 equações a 3 variáveis. Tem as variáveis I1, I2 e Ix. Então, basta resolver esse sistema aí que tu pode resolver da maneira que tu quiser. Aqui ele já está montado.
com as equações reescritas, I1 aqui na primeira coluna e 2 na segunda, e o Ix na terceira aqui, e aqui os termos independentes. Se tu pegar esse sistema aqui e jogar na tua calculadora lá, ou no MATLAB, ou em algum software que resolva sistemas 3x3 aí, tu vai chegar então nessas respostas aqui. I1 igual a menos 6,25, I2 igual a 18,75 e Ix igual a 12,5. Esse aqui é o resultado do nosso problema, então, as três correntes que a gente queria saber. Agora, tu pode pegar essas correntes, aplicar elas aqui no circuito e testar para ver se realmente as leis de Kirchhoff estão sendo satisfeitas. Olha aqui, se a gente fizer a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó A aqui, ó, a gente tem que o I1 é negativo 6,25, então a gente tem 6,25 para cá, a gente tem que Ix é 12,5, então 12,5 para baixo, então a soma dessas duas aqui tem que ser igual a I2, que é 18,75. Se tu somar 12,5 mais 6,25, tu vai obter aí esses 18,75, confirmando que as leis de Kirchhoff estão corretas e que o sistema foi resolvido corretamente. Era isso aí então, até a próxima.